Amados, nós precisamos agora ler a palavra de Deus. Eu queria convidar todos vocês a abrir a palavra lá em Lucas. Lucas, capítulo 3. Então, nesse momento, queria convidar você a pegar a palavra de Deus, abrir lá em Lucas, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 7 ao versículo 18. Lucas, capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 18. Diz assim a palavra de Deus. João dizia às multidões que saía para serem batizadas por ele. Então, todos que iam até João para ser batizado com eles, aqui a gente vai ver que havia três classes de pessoas. As multidões, aqueles que iam atrás de Jesus para ser batizada, mas na verdade iam atrás de cura, iam atrás daquilo que Jesus podia dar, mas também tinha quer dizer, nesse grupo de pessoas, multidão, tinha muitos fariseus, né? Mas também havia um grupo de pessoas que é aqueles que cobravam impostos e que eram os publicanos. Os publicanos foi o segundo tipo de pessoa. E tinha o terceiro tipo de pessoa que depois que eram batizadas também, que eram os soldados. Fizeram a mesma pergunta para Jesus. Então, nós vamos trabalhar três tipos de grupos aqui: multidão, publicano e soldados. Eles eram batizados, procuravam João Batista para se batizarem, né? Então, para essas pessoas, João Batista, no versículo 7, ele chama de raça de víboras. Ele está chamando as próprias pessoas que eram batizadas. Ele dizia raça de víboras. Quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? E ele fala, deem frutos que mostrem arrependimento e não comecem a dizer a si mesmo, Abraão é o nosso pai, eu agora sou um crente, eu agora sou um discípulo, sou um seguidor de Jesus, né? A você que fica dizendo que Abraão é seu pai, que é um discípulo, pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. O machado, olha que coisa séria que ele fala, o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. E outra parte ele fala, o fogo que não se apaga. Todo fogo se apaga, mas o fogo que não se apaga é o inferno. Então, será cortada e lançada ao inferno. Bom, ao ouvir essa palavra tão contundente, tão radical, o primeiro grupo de pessoas, que era as multidões que o seguia atrás daquilo que Jesus podia dar, que era ser expulso os demônios, que era cura, que eram maravilhas, sinais e prodígios, estão indo atrás de Jesus para poder obter, para poder sugar de Jesus. As multidões faziam isso. Então, as multidões, depois que eram batizadas, depois de ouvir essa palavra tão contundente, com o receio de serem cortados e lançados ao fogo que não se apaga, eles fazem a pergunta. No versículo 10, você vê que ele pergunta. Perguntaram, então, as multidões, o que devemos fazer, então, para não ser cortado e lançado ao fogo que não se apaga? O que devemos fazer, então? Essa foi a pergunta. E a resposta de João Batista foi a seguinte, para eles, que foram atrás de Jesus para poder ter. Então, João Batista falou, vocês querem saber o que fazer? Então tá. Quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. E quem tem comida, faça o mesmo. Dê a comida para quem não tem. Então, a resposta, o que você deve fazer para não ser cortado e lançado ao fogo, é generosidade, é fazer o bem, é dar a quem não tem. Mas, continuando aqui, no versículo 12,
apareceram os publicanos, depois de serem batizados, os publicanos também vieram para serem batizados e perguntaram a mesma pergunta que a multidão fez. E eles perguntaram: o que devemos fazer para não ser cortado? O machado já está posto à raiz. O que devemos fazer? A resposta ela foi diferente por causa da realidade. Mas por quê? Porque os publicanos, amados, eles eram cobradores de impostos. Esses publicanos, que eram judeus, cobravam impostos do seu próprio povo para levar para Roma. O mestre dos publicanos geralmente eram romanos. E eles precisavam de assessores, então contratavam judeus para cobrar impostos para Roma. E esses impostos eram imposto de estradas, imposto de pontes, imposto de terrenos, exportação, importação. E eles cobravam a mais. Eles cobravam, davam aquilo que Roma pedia, mas cobravam a mais. Por isso eles eram tão ricos, como o caso de Mateus, né? Levi, como o caso de Zaqueu, que quando se converteu, a gente vai falar sobre isso na próxima live, é uma outra palavra que o Senhor nos trouxe. Mas, amados, quando os publicanos, que eram gananciosos, avarentos, perguntaram o que fazer, Jesus responde para eles: não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. A resposta foi diferente. A pergunta foi a mesma. A resposta de Jesus foi diferente, mas a temática também era a mesma. A cobiça, a avareza, e tanto estavam com as multidões, como também estavam com os publicanos. Mas me aparece um terceiro grupo de pessoas que também estavam indo ali, e tocado, e naquele mover, naquela onda diferente, né? Apareceram os soldados e perguntaram, também no versículo 14, o que devemos fazer? E então João Batista respondeu, olha que coisa interessante, amados, não pratiquem extorsão, não façam fofoca, ou seja, não acusem ninguém falsamente, não façam fofoca. E a terceira coisa, se contém com o salário de vocês. Aí vocês prestam atenção que a resposta foi diferente também, a pergunta foi a mesma, a resposta foi diferente por causa daquele grupo de pessoas, mas a temática também é a mesma, amados. Avareza, cobiça, estava forte no coração desse terceiro grupo de pessoas. Bom, eu estava vendo hoje, na nossa época, amados, nós temos, parece que se tornar um seguidor de Jesus hoje, para algumas pessoas, é manter o status quo. Nós temos gente famosas, cantores famosos, eu vou evitar aqui dar nomes, mas de quando em quando aparece cantor e foi batizado por alguém, não estou questionando se nasceu de novo ou não. O que eu estou colocando aqui, que parece que estão atrás de Jesus para poder obter, para poder ter, para poder sugar de Jesus. Jogadores de futebol famosos aparecem, e aí a multidão vai atrás daquele... A multidão, porque tem esses modelos, tem esses famosos para poder seguir, então vou também me tornar, vou também procurar uma denominação para me batizar e assim me tornar, entrar nesse status quo. Agora, amados, analisemos aqui detalhes, vou começar com as multidões. Existe um provérbio que diz, provérbio não, uma historinha, uma parábola, em que havia alguns caçadores conversando, e todos os caçadores tinham um cachorro, que os cachorros sempre ajudam na caça, são farejadores. E o cachorro de um desses caçadores viu uma lebre, um coelho entrar no mato. O cachorro viu e foi atrás da lebre. E começou a latir muito. E os outros cachorros não viram a lebre,
mas por causa do latido, entraram no mato também para poder, porque analisaram que tinha, perceberam que tinha uma lebre. Então, ele está latindo, vou atrás. E aí o tempo passou, todos os cachorros foram voltando de um por um. Mas aquele cachorro que viu a lebre não voltou. Demorou muito tempo e só apareceu com a lebre na boca. E aí perguntaram, o dono dos cachorros que foram voltando, perguntou para o dono daquele cachorro que só voltou com a lebre na boca, por que o teu cachorro não desistiu? E ele respondeu, porque o meu cachorro viu a lebre. O cachorro de vocês foram atrás do latido do meu cachorro, mas eles não viram. E é interessante que muita gente tem ido atrás dos latidos e perdem a fé com facilidade, porque o ladrão da fé tem roubado a fé e a fé de muitos. Então, não vamos até Jesus por causa que as multidões estão indo. Vamos atrás de Jesus, amado, por aquilo que ele é, não por aquilo que ele pode dar. E é interessante que a resposta que Jesus deu para aquela multidão que perguntaram o que fazer, o que devemos fazer, foi: deem. Vocês querem receber? Vocês precisam dar. Dá o quê? Dá a capa para quem não tem, se está com frio. Você tem 2 capas? Tem uma. Dá o quê? Dá comida. Dá assistência. Dá o seu tempo. Dá amor, dá carinho. Ou seja, se dê. Faça o bem. Ajude o seu próximo. O Evangelho, o Evangelho do Reino, ele é tremendo, porque se a cura atrai as multidões, como atraiu no tempo de Jesus, o Evangelho do Reino seleciona. Porque perder a vida, negar a si mesmo, tomar a cruz e renunciar a tudo quanto temos, não dá ibope, amados. Tá? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Até pode ser uma bela pregação, mas a questão não é pregar o Evangelho do Reino, é aplicar o Evangelho do Reino. Muitos até têm pregado o Evangelho do Reino, mas não têm aplicado o Evangelho do Reino. E eu quero, ainda na questão das multidões, falar o seguinte, que quando a gente vai, aquela multidão foi para poder obter de Jesus, então Jesus falou, você tem que dar. Amado, não tem como separar o fazer o bem desse Evangelho. Não tem como. Se você quer realmente ser um seguidor de Jesus, você precisa estar disposto a servir teu próximo, a fazer o bem, a dar do seu tempo, a dar da sua profissão. Vocês imaginem um profissional de saúde, o quanto ele é importante nessa época de pandemia, o quanto é importante, por exemplo, às vezes, o doente que está até sem condições de ir para uma UPA, e aí um profissional de saúde pegar e dar uma receita para ele ir lá comprar os remédios e poder sair do quadro que ele se encontra. Um dentista, amados, que coisa terrível a dor de dente. Um dentista se colocar à disposição para ajudar o seu próximo. E esse dia, né, ouvindo o testemunho de Alcimar, eu fui levar a pizza para um amado. Quando eu cheguei lá, que eu dei a pizza, o amado me deu 6 ou 8 frangos, nem contei. E me deu ainda um todinho para tomar depois. Os amados entendem aí quando eu falo todinho. O fato é, amados, que é dando que se recebe. Agora, na questão dos publicanos, eu queria destacar aqui o como, amado, muitas pessoas têm se aproveitado do Evangelho para ganhar, se fazer, através da fé dos santos. Usam a fé para manipular a fé e se sustentar. O cuidado que temos que ter em relação a isso. E os publicanos eram judeus e cobravam a lei. Por isso que Jesus falou, o que fazer? Vocês querem saber o que fazer? Não cobrem além daquilo que lhe foi estipulado. E eu coloquei aqui que Jesus, por exemplo, Jesus ele comia com os publicanos. E o Anás e Caifás, que eram sacerdotes, sumos sacerdotes, orientavam os judeus, os judaizantes, nem comer
Por isso que Jesus foi criticado. Mas nós precisamos estar atentos para cooperar, para ajudar, para dar uma palavra de vida, inclusive para os fariseus, para os traidores. O Senhor tem uma palavra para nos dar, para entregar para todo tipo de pessoa. Por isso que Jesus, ele resolvia comer com os fariseus, com os publicanos. Eles eram gananciosos, é verdade, eram egoístas, só pensavam neles. Mas João deu uma lição para eles pensarem no próximo. E eu quero destacar um assunto aqui muito interessante, um adendo, porque a gente já ouviu falar: dá a César o que é de César, com Pedro, e dá a Deus o que é de Deus. Algumas pessoas estão preocupadas em pagar seus impostos, que se não pagar os impostos vai ter problema, não vai poder, né, vai ter o nome sujo, aquela coisa toda. Mas Jesus falou para Pedro: dê a Deus o que é de Deus. Alguns não dão nem para César e nem o que é de Deus. Querem conter tudo, como o caso dos publicanos. Mas não seja um publicano, amados. Nem dê tudo para César, porque não é para dar o que é de César, é para dar para César. Você tem que pagar seus impostos? Pague seus impostos. Mas, amado, dê a Deus o que é de Deus. Aquilo que não te pertence. Você sabe que parte do seu salário, as suas primícias, a primeira coisa, Deus pede. E tem muitas pessoas sendo publicano, tirando de Deus, tirando daquilo que Deus o sustenta, Deus lhe dá saúde, lhe dá inteligência, mas não entrega aquilo que é de Deus. E alguns, inclusive, têm pego, achando que vai manipular Deus, vai enrolar Deus, tira aquilo que é para entregar na casa do tesouro, não é para administrar, não lhe cabe administrar parte daquilo que é de Deus. Chame você de dízimo, chame você de provisão, mas aquilo que Deus cobra de você. E aí alguns pegam assim: não, vou dar em oferta. Então eu vou ofertar ao irmão que está carente. Então você está administrando o dízimo. O que é a casa do tesouro é que tem que sustentar, é que tem que cooperar com aquele necessitado. Não é você, irmão. A oferta você tem que entregar. Já tem irmãos que entregam o dízimo, aquele bem fariseu, entrega até do cominho, de tudo, mas não entrega a oferta. Não está pronto, porque ladrão não é só do dízimo, ladrão também é da oferta. Mas tem gente que não entrega o dízimo, mas entrega a oferta. Ah, vou dar no asilo, vou dar para o necessitado. Você está administrando aquilo que é de Deus. O que é de Deus, você tem que dar a Deus. Como você vai entregar a Deus? Entregando na casa do tesouro. E aonde é a casa do tesouro? Para entender o que é a casa do tesouro, você tem que entender o que é tesouro. Tesouro é a Jesus. E aonde é a casa do tesouro? Aonde você recebe de Jesus. Ali é a casa do tesouro. Não lhe cabe administrar, lhe cabe entregar na casa do tesouro, e aí a casa do tesouro vai administrar. Se faz certo ou errado. Você vê que Malaquias, capítulo 1 e 2, Deus chama os sacerdotes até de estrume, porque estavam administrando mal. Mas o 3 e 4, Deus exorta o povo que estava deixando de entregar, porque estão dizendo que os sacerdotes administravam mal. E Deus chama de ladrão. O sacerdote Deus chama de estrume, ou seja, de cocô. E no 3 e 4, Deus chama o povo, que não estava entregando, de ladrão. Se você entrega o seu dízimo, mas não entrega a oferta, você é ladrão da oferta. Se você entrega a oferta, mas só nega o seu dízimo e administra ele, e faz do seu dízimo oferta, você é chamado de ladrão do dízimo. Não seja um ladrão, amado. Dê a Deus o que é de Deus. Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não seja um publicano do reino de Deus. Não faça isso. Tá? Não seja um Judas. Você acredita que Judas era preocupado, né? Não podia derramar o óleo sobre a cabeça, estavam derramando, e os pobres necessitados? Nada. Ele era um ladrão. Ele roubava. E tem acontecido muito disso. Então, dê a Deus o que é de Deus, a César o que é de César, dê o seu dízimo e entregue as suas ofertas, ajudando o seu próximo. E ainda digo aqui que, Senhor, em teu nome profetizei, em teu nome falei em outras línguas, tem muitos espirituais. Em teu nome curei. Isso eu não te conheço.
O texto fala, Senhor, o Senhor fala, tive fome e não me der de comer, tive sede e não me der de beber, tive dor e não me vestis. Mas quando é que eu fiz isso contigo, Senhor? E o Senhor fala, quando fizesse a qualquer um desses meus pequeninos, a mim o fizeste. E eu quero falar agora do terceiro tipo de pessoas, que eram os soldados. Os soldados, amados, eles, porque dos soldados Jesus dá três tipos de, fala sobre três coisas, né? Jesus fala, não tire dinheiro, a força não vai, não é para extorquir ninguém. Aí o segundo conselho que ele fala para os soldados, não acusem falsamente, ou seja, não façam fofoca. E o terceiro é, sejam gratos com o que vocês têm, com o salário de vocês. Agora, os soldados eram um status pertencer, ser um soldado de Roma. Era um império que dominava o mundo todo. E eles usavam essa oportunidade, por serem soldados temidos, que eles eram muito temidos, para fazer o quê? Para extorquir dinheiro. Então, Jesus fala para não tirar o dinheiro do povo. E falou para o soldado, né? Quando ele falou, o que devemos fazer? Não age com extorsão. Nós temos hoje pessoas que usam esse poder, até, infelizmente, na nossa polícia militar, nas polícias, não só nisso, mas grupos que têm o poder, que são temidos, vão extorquir pessoas. Isso é errado. Infelizmente, existe uma banda podre, né? E nós temos irmãos na polícia que sofrem com isso muitas vezes, né? Porque são fiéis. Mas Jesus fala, não quero que vocês usem desse poder para extorquir ninguém. Então, a primeira coisa, não age com extorsão. E eles usavam, por exemplo, essa autoridade para poder botar medo. E o segundo ponto, Jesus fala, não acusem falsamente. O que eles faziam? Numa pesquisa que estava fazendo, os soldados chegavam, por exemplo, eles chegavam, dominavam o povo, eles não dominavam como outros povos, eles deixavam o rei reinava, mas não governava. Quem mandava era um governador que vinha de Roma, no caso lá, Herodes era o rei, mas não reinava, não mandava em nada. Quem mandava era Pilatos. Então, esse soldado, muitas vezes, chegava, via alguém com terreno, cobiçava o terreno e começava a falar mal do dono daquele terreno. Por exemplo, que ele não pagava imposto, por exemplo, que ele estava mentindo, por exemplo, que ele resistia a Roma, e aquela coisa toda. Então, essas mentiras tiravam o poder, tirava dos que tinham aquele terreno, ou posses. Então, tirava e saiu, e os soldados, então, usavam. E eu percebi que a maledicência tem esse poder, amados. Muitas pessoas têm feito maledicências de irmãos que têm autoridade sobre a vida delas. Bom, ela tem autoridade, ela seja diácono, pastor, líder, discipulador. Então, o que eles fazem? Faz uma maledicência, critica, tira a autoridade daquele líder com maledicência, e aí, então, ele passa por cima. Foi exatamente isso que Absalão fez contra Davi. Diz o texto que Absalão roubou o coração do povo de Davi. E aconteceu o que aconteceu. Porque, para esse tipo de pessoas, Deus não tem boa palavra. A gente vê lá em Provérbios, né? Nós vemos em Provérbios sobre como Deus, no capítulo 6, no 16 e 19, né? 6 coisas o Senhor não gosta, a 7 abomina. Deus abomina aquele que causa intriga entre os irmãos. Maledicência, fofoca na igreja é um câncer que Deus abomina. E muitos fazem para tirar a autoridade sobre a sua vida. Um erro terrível. E a terceira coisa que João Batista fala para os soldados é: sejam gratos pelo salário que vocês têm. Porque a cobiça, amados, ela vem por causa da insatisfação, da falta de gratidão. Você começa a ser ingrato, você começa a reclamar, você não é grato por aquilo que você tem. Eu costumo dizer que quando você é grato por aquilo que você tem, não vai sobrar tempo para você reclamar e ser ingrato daquilo que você ainda não tem.
E essa questão dos soldados, para que eles pudessem, quando eles perguntaram o que devemos fazer, era o arrependimento. Se arrepender de, primeiro, tirar dinheiro à força. Segundo, acusar falsamente, né, fazer fofoca. Terceiro, a ingratidão daquilo que Deus já estava dando para eles. Quero concluir, amados, essa palavra. Vocês estão percebendo que ainda o Senhor está nos trazendo essa temática de generosidade. Quero concluir essa palavra. Todos os que vieram João Batista e perguntaram o que devemos fazer, depois que são batizados, estavam com problema de avareza. Amados, no versículo 8, ele fala que o machado já está posto. No versículo 8, no versículo 18, nós vemos que a importância deles darem bons frutos, pregar o evangelho do reino, pregar as boas novas. E o machado já está posto à raiz das árvores. E toda árvore que não der bom fruto, que acontece, será cortado e lançado no fogo, que nunca se apaga. O fogo é inferno. Nesse tempo de pandemia, que possamos olhar para os necessitados, olhar para os irmãos que têm menos e lembrar, eles são os pequeninos do Senhor. Se não assistirmos eles, não estaremos assistindo o nosso Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe rica e abundantemente com essa palavra, que o Senhor nos traga temor e tremor, para que possamos, de fato, estarmos atentos às boas obras. Amém?